pouco antes de entrar e falou o seguinte: Zane, tenta fazer um fechamento aqui de como é que está sendo a percepção do Ministério Público Federal em cima do que foi apresentado pela mesa, ou seja, a prática que nós temos lá, do que nos chega de problemas, porque quando a gente fala em Ministério Público, a gente tem duas vertentes de atuação. Ou a gente tem a vertente do fomento, que é o tratamento com as prefeituras, com a interlocução com a FMG, muito com o IFAM, a gente trabalha demais com o IFAM, né, Alexandre? Com o pessoal da UFMG, a gente está começando bastante a trabalhar agora, os órgãos estaduais também, mas a gente também tem a questão que as representações da população que são afetadas por esses empreendimentos que foram muito falados aqui, chegam, ao fim e ao cabo, ao Ministério Público. Infelizmente, a sociedade brasileira ainda não chegou ao amadurecimento que eu espero ver já quando os meus filhos, que hoje têm 5 e 2 anos, estiverem mais ou menos na minha idade, que eu estou beirando os 40, né? Que eles cheguem e que as ONGs efetivamente consigam fazer o papel que o Ministério Público hoje faz quase que solitariamente, né? Que é de propositura de ações civis públicas, de assinaturas de TAC, através dos outros também órgãos do governo, né? Então, me parece que é um pouco isso. Então, já enrolando um pouco aqui para ela conseguir botar a minha... essa foto é maravilhosa, eu nem precisa dizer, né, que é Ouro Preto. Pode... eu estou passando aqui. Bom, eu não gosto de definir, eu vou definir muito brevemente sustentabilidade, porque eu acho que é um conceito equivocado quando a gente fala que desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, é quando esse desenvolvimento se dá na medida em que você utiliza o recurso natural, deixando que as gerações futuras também possam utilizar esse recurso. Isso, na prática, me parece equivocado, porque, e eu estou falando para Minas Gerais, a mineração, isso nunca vai ocorrer. Não tem como deixar na mineração para o futuro. É retirado o minério dali, não vai ficar nada para a geração futura, até porque são empreendimentos que têm uma limitação temporal, diversamente de outros empreendimentos, ele tem uma limitação temporal que você extrai. É lógico que você tem um proveito social disso, a látere, mas não direto do empreendimento minerário por si. Então, me parece equivocado quando a gente fala isso, que para deixar o recurso natural para as outras gerações. Então, eu me aventurei aqui a tentar fazer uma definição de sustentabilidade, que é a seguinte: a possibilidade de utilização dos recursos naturais e promoção de modificações no meio ambiente, sem que o mesmo reste degradado a tal ponto que às próximas gerações seja inviável a vida com qualidade na localidade afetada. Então, se eu retirar o minério ou usar um outro recurso natural que inviabilize a futura geração utilizasse daquela área, ainda que não para aquela finalidade para a qual ela foi anteriormente utilizada, então não tenho mais sustentabilidade de desenvolvimento. Hoje o Ministério Público trabalha em meio ambiente e patrimônio cultural. Então, patrimônio cultural, qual é a nossa preocupação de sustentabilidade? Você aqui, bem breve. Minas Gerais, cidades históricas, núcleos tombados, bens tombados. E me parece que nessa área o que a gente tem muito, além do empreendedorismo, que a gente vai falar mais à frente, questão de licenciamento ambiental, é pressão antrópica. Eu já tive a oportunidade de estar aqui com um evento da Abrampa, da Associação Brasileira do Ministério Público Ambiental, falando sobre a tese da cidade sustentável. Não vou me aventurar a aprofundar na tese da cidade sustentável, mas a gente tem sempre que relembrar aqui as definições do professor Ulpiano de Bezerra de Menezes, quando ele fala que a cidade ela não é um monumento, a cidade é um ser vivo, a cidade não é estagnada. Então, qual é a preocupação do Ministério Público Federal hoje? Quando se fala em sustentabilidade, que é o nosso painel aqui, está se falando em patrimônio histórico, cidade tombada, que essa cidade tombada possa crescer, que esse núcleo tombado, ou melhor, que essa cidade que envolve esse núcleo tombado possa crescer, mas crescer com um direcionamento de sustentabilidade, ou seja, que as pessoas que são oriundas daquela terra consigam ali seu emprego, que elas consigam ficar ali, mas que o poder público direcione esse desenvolvimento. Como é que ele consegue direcionar esse desenvolvimento? Lei de uso e ocupação do solo, plano diretor da cidade, que às vezes é uma legislação relegada a segundo plano e só foi feita porque a Constituição determinou que fosse feita, e envolve muito pouco a conscientização social e audiência pública. E, por óbvio, o Estatuto da Cidade, que também é muito pouco utilizado. Aqui a gente já teve um caso, eu estou vendo o Gabriel ali, da questão do Estatuto, o estudo de impacto de vizinhança, né, Gabriel? Fizemos um trabalho conjunto com isso aí, por causa da questão de trânsito em Ouro Preto. Então,
isso é uma vertente de atuação do Ministério Público, de preocupação com o crescimento da cidade e a cidade ser sustentável, ou seja, que ela, através de um direcionamento do poder público, se consiga fazer com que a população consiga utilizá-la, mas ela não perca as suas características identitárias. Isso tem muito a falar, só dei um ampassão aqui para vocês entenderem a primeira ótica do trabalho. A segunda ótica que eu quero efetivamente entrar aqui com os senhores, para a gente poder passar em cima do que eles falaram aqui. Tá? Quando a gente trata de empreendedorismo, quando a gente trata de resgate arqueológico, Serra da Gandarela, Conceição do Mato Dentro, que eu vou ter o desprazer de falar aqui, né? Eu preferia falar de outra forma, mas vou citar algumas coisas que a gente tem feito lá. A gente tem um instrumento, nós temos um instrumento da legislação que é muito importante de ser utilizado para o planejamento e para a efetiva participação da população, que é o estudo de impacto ambiental. Então, quando se pretende fazer um empreendimento em determinado lugar, nós temos um licenciamento ambiental que envolve o estudo de impacto ambiental. Nem sempre é um estudo mais aprofundado, dependendo do grau a graduação do impacto ambiental, mas, de qualquer maneira, tem que ser feito um estudo. Por que eu estou tocando nesse estudo e vou tocar muito brevemente também? Porque esse estudo é um estudo multidisciplinar, e isso eu quero bater muito aqui, porque eu tive o prazer de dividir a mesa com pessoas das mais diversas instituições, e, às vezes, na prática nossa, a gente não consegue sentar as mesmas pessoas na mesa. Não as pessoas que estão aqui, evidentemente não. Estou falando dos órgãos em si. Né? Às vezes, em esferas distintas, isso é muito difícil, quando se trata do federal com o estadual, né? Tem uma refratariedade a essa discussão. E, por muitas vezes, também na área de patrimônio cultural e meio ambiente, que, na verdade, é uma coisa só, né? Meio ambiente é naturalístico e cultural, é difícil sentar, às vezes, na mesma esfera de poder. Na mesma esfera de poder, muitas vezes, não se discute em todos os níveis da cultura, da ciência, da tecnologia, da educação, do turismo, principalmente. A gente vai ver muito claramente isso em Conceição do Mato Dentro. Né? Não se discute o que o empreendimento vai causar, o que vai ser feito. Né? Então, vamos... Bom, vou pular isso aqui, porque não vai ter... falar só isso aqui. Tá? Bom, isso aqui é o princípio número 1 da Carta de Estocolmo. Né? O homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas. Né? Termo mais amplo que isso, impossível. E um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o ambiente para as gerações presentes e futuras. É uma utopia ainda, mas a gente está melhorando. Né? E aí a questão das cidades sustentáveis, que está especificamente colocada dentro do Estatuto da Cidade. Tá? Política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, etc., garantindo o direito a cidades sustentáveis. Então, dentro do arcabouço jurídico, nós já temos a exigência, tá, da ideia da cidade sustentável. Bom. Quando estamos falando de EIA-RIMA, e aí já estou trazendo para o empreendedorismo, vou começar aqui, então, a pontuar o que o Alexandre falou. O Alexandre é nosso parceiro lá, muito, do Ministério Público Federal, desenvolveu um estudo muito bacana, e eu já vou falar do nosso primeiro caso. Não sei se os senhores conhecem a Serra da Piedade, né? Inclusive está fazendo 50 anos esse ano, o Santuário Serra da Piedade é uma mineração que foi tida como a FEAM por 3 vezes como lavra predatória até o ano de 1997. Chegou uma representação ao Ministério Público Federal em 2003, eu entrei no ofício no final de 2005, fui lá, visitei a localidade e vi que realmente era uma absoluta desgraça a mineração no local, não tinha mais jeito daquilo continuar, entramos com ação civil pública e aquilo foi paralisado. Depois, o IPHAN daqui fez um estudo em cima da questão de arqueologia, questão histórica no Santuário Serra da Piedade, e hoje há uma proposta no IPHAN de Brasília, já com parecer favorável e até com uma ampliação do tombamento estadual feito pelo IEF, né, já tem uma ampliação desse tombamento estadual, a ser feito pelo federal. Então, começou-se ali uma interlocução boa, isso ainda nos anos de 2005, 2006, né, Alexandre? Você chegou em 2007 lá no IPHAN. Com o IPHAN. O Alexandre tratou aqui da arqueologia. Né? Me parece hoje, e isso não é nenhuma crítica, não. Como o Luiz me deu esse tema espinhoso, eu tenho que falar de como é que isso chega ao Ministério Público Federal, não tem jeito para mim, vamos falar do tema espinhoso, então. Me parece que há uma dissociação ainda no tema arqueologia do IPHAN, das tratativas do IPHAN com o licenciamento ambiental. LPL e LO, diagnóstico, né? Pesquisa e resgate.
de prospecção, né? Prospecção e resgate. E as 3 fases. Nós temos um empreendimento aqui em Conceição do Mato Dentro, inclusive, que o Ministério Público Federal tem uma ação civil pública, em que a licença prévia, ou seja, o empreendimento era viável ambientalmente, foi considerado como viável ambientalmente, e a licença de instalação, ou seja, que pode ser feita a obra, foi conferida antes de ter a anuência do IPHAN no diagnóstico e na prospecção. Ou seja, qualquer sítio arqueológico que estiver embaixo daquele empreendimento que tem 524 quilômetros de extensão, pode ser a qualquer momento destruído. Em tese, seria isso. Então, houve uma dissociação, vamos dizer, cronológica entre o empreendimento, entre a fase de licença prévia e diagnóstico, prospecção e licença de instalação, uma dissociação entre IPHAN, autarquia federal, e, na verdade, nesse caso específico, era o IBAMA também, o licenciador, né? A autarquia federal também. Então, isso aí a gente vê com uma certa dificuldade na prática, a questão da sustentabilidade disso. Como avaliar se efetivamente aquele sítio arqueológico vai ser preservado ou não, se a obra está correndo a solto, sem nem ter sido feito o diagnóstico e a prospecção, né? Me parece impossível, né? Uma coisa que eu gostaria de pontuar, e estou pontuando mesmo, até por adiantar da hora, senão eu vou cansar os senhores demais, alternativa locacional. Também me parece que seja um equívoco ainda no direito brasileiro, e não, isso não é uma particularidade de Minas Gerais, a forma como se verifica a alternativa locacional. A ótica da alternativa locacional, dentro dos estudos de impacto ambiental, ou seja, daquilo que vai dar ao órgão a condição de dizer, olha, aqui nesse local vai ter esse empreendimento vai gerar tantos empregos, esse empreendimento vai ser bom, não vai ser bom. A ótica da alternativa locacional é uma ótica do empreendedor. Qual é a melhor localização daquele empreendimento para que o empreendedor ganhe mais? Infelizmente é isso. Na mineração, então, há um dogma que me parece absolutamente equivocado, que a mineração não tem alternativa locacional. A gente tem um estado de Minas Gerais que não há nem 5% do território de Minas. Isso, inclusive, foi um debate que eu tive com o Cora lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e ele colocou, doutora Zane, eu não sei por que essa preocupação tanto do Ministério Público Federal com mineração, quando a pecuária degrada muito mais. Não, realmente degrada, em alguns pontos degrada, não vou dizer que não. Mas a mineração teve uma preocupação constitucional até com ela, né? Não vou falar juridiquês aqui não, viu, gente? Senão aí vocês dormem de vez mesmo, que minha área jurídica não tem como. E eu temperei com ele o seguinte, Cora, o levantamento de vocês só utilizam 5% da área de Minas Gerais. Por que hoje se faz um empreendimento minerário no que é considerado pela Unesco como reserva da biosfera? Isso, para mim, é uma coisa que eu não consigo visualizar, independente de ser Ministério Público ou de não ser Ministério Público. Minha ótica é de cidadão. Se eu tenho outros locais em que pode ser feito o empreendimento, por que ferir uma reserva da biosfera da Unesco? Não consigo realmente verificar isso, né? Me parece que seria muito bom também na temática, voltando à temática do Alexandre Delforge, da arqueologia, termo de referência, né, Alexandre? Muito se discute na arqueologia hoje, até porque há um nicho de mercado da arqueologia muito grande, são poucos arqueólogos formados, né, e alguns monopolizam, na verdade, o licenciamento ambiental, infelizmente, e alguns têm, inclusive, o dom da onipresença. E eu estou sendo até um pouco árida aqui, porque nós já temos pouca gente aqui, então, quem esperou para o Ministério Público Federal falar, já sabia que o enfoque ia ser esse, né, Luiz? Não tinha jeito. Tem o dom da onipresença, consegue estar em empreendimentos, chefiando empreendimentos aqui em Porto Alegre, do Oiapoque ao Chuí, todos ao mesmo tempo, né? Isso é impossível, gente. Isso é impossível, né? O IPHAN não consegue controlar isso. Isso gerou dentro do Ministério Público um desgaste tão grande que, na época, com a coordenadoria do IPHAN, isso foi ano passado, não sei se foi derivado disso ou não, hoje não é o mesmo coordenador. Saiu a pessoa que coordenava, né? E rola um procedimento de improbidade administrativa que, para mim, é a maior das infelicidades abrir um procedimento de improbidade administrativa contra um servidor. Porque o Ministério Público não ganha nada com isso. Ele está fazendo uma obrigação, mas ele não recupera em nada o meio ambiente, né? Qual é a recuperação ambiental que isso tem? Então, isso não é uma glória para o Ministério Público, né? O Ministério Público não pode se vangloriar disso, né? Mas ele tem um dever de ofício, né? Me parece também que é interessante notar aqui, dentro do que foi falado pelo Delforge, a questão de turismo também, pelo Delforge, pelo Paulo, e vamos começar a entrar nas fotos do Paulo, né? Minas, evidentemente, tem uma vertente minerária, mas, evidentemente, tem uma vertente turística, né?
nós temos um trabalho de patrimônio cultural, mas nós temos também uma vertente minerária. Nós temos um trabalho de unidade de conservação e de uma biota riquíssima e um estado com recurso hídrico que tem, está aí para confirmar, né? Que, infelizmente, quando se fala em turismo, parece que se esquece um pouco disso. Né? Quando se fala em empreendedorismo, melhor dizendo, se esquece um pouco da vocação da localidade. Com um detalhe, a vocação da localidade é uma amarração legal. Né? A vocação da localidade se encontra na resolução CONAMA número 1. Então, se a localidade tem uma vocação turística ou tem uma vocação para outra coisa, que aquilo vai ser impossibilitado por aquele tipo de atividade, isso tem que ser considerado no licenciamento ambiental. E, infelizmente, em muitos casos que a gente vê em Minas Gerais, isso não é levado em consideração. O que é levado em consideração é se vai haver produção de emprego, se não vai haver, mas aquele emprego é um emprego sazonal. É um emprego que vai durar 15, 20, 30 anos no máximo. E daqui a algum tempo a gente não vai ter mais aquele recurso para ser explorado, que é o recurso do turismo. Né? Gandarela é um exemplo clássico disso. Né? Nós temos um estudo dentro do ICMBio hoje, só para localizar os senhores, para a criação de um parque nacional dentro do Gandarela. Eu aplaudo quem tem essa esperança. Fui ao ICMBio no último dia 2 de março, inclusive para conversar sobre isso também com o João, lá falei com o Daniel também, que é o procurador federal. Interessantíssimo. Agora, a lata ele tem que ser feito um trabalho em cima do licenciamento ambiental, em cima do que a gente falou agora há pouco. Né? Porque há uma esperança que seja criado o parque, mas nós não podemos perder o bonde da história que o licenciamento da Minapolo está correndo. Né? Então, o que isso pode ajudar em muito? E eu sempre falo, o conhecimento não é um fim em si mesmo. Quando Paulo produz aquelas fotos, olha como na prática isso é muito interessante, pode nos ajudar muito. Uma recuperação de mineração, tem uma mina X, que você fotografa antes e depois você tem um comparativo no final. Né? Hoje temos imensa dificuldade para classificar Mata Atlântica na prática. Há uma lei de Mata Atlântica específica, que é 11.408, que determina que a Mata Atlântica não pode ser retirada daquela localidade, não pode ser suprimida, se for Mata Atlântica primária, né? Nem por mineração. A 369 do CONAMA fala o seguinte, né? E aí eu vou ter que falar um jurídico breve. É possível a mineração intervir em área de preservação permanente. É uma ressalva que foi feita específica para a mineração, da 369 CONAMA, que diz que ela pode intervir em áreas de preservação permanente. Foi um lobby muito forte, tranquilo, faz parte do jogo político. Só que quando a lei de Mata Atlântica saiu, que foi a 11.408, ela não classificou a mineração como utilidade pública. Então, a mineração não pode suprimir vegetação primária. No que as fotos do Paulo me auxiliam e muito? Nossa, quando eu consigo puxar aquela vegetação para muito perto, eu estive lá no Secor, eu fiquei impressionada com o trabalho. Eu consigo ver manchas de vegetação que, na prática, às vezes o órgão não consegue nem chegar até lá, porque é muito difícil, mas ele consegue visualizar aquilo e consegue me dar um direcionamento. Doutora Zana, isso aqui pode ser Mata Atlântica primária, as pessoas têm que ir lá para verificar. Né? Houve uma degradação pontual ali dentro, por algum problema, uma sondagem que não deveria ser feita, e foi. Isso as fotos do Paulo em muito auxilio. Né? Vou pontuar também, atendendo a Luiz, a Natasha, né? Da questão da Rota Lund. Nós estamos numa discussão muito grande, Natasha, você deve estar sabendo disso lá, e finalmente chegamos a um consenso, estamos chegando a um consenso dentro do Ministério Público. Nós temos um museu, não sei se os senhores conhecem, vou morrer falando que aquilo é um museu, que é o Museu da Lapinha, que é na porta da Gruta da Lapinha. É um castelo que foi erigido, um castelinho, né? Por um arqueólogo prático chamado Mihaly. Isso na década de, acho que foi 75, 72, Luiz. Bom, quando eu entrei no ofício, a ideia era demolir aquele museu, porque o superintendente do IFAM, na época, era um arqueólogo, né, de formação, e não há nenhuma crítica a isso. O arqueólogo clássico achava o Mihaly como um arqueólogo prático, seria uma heresia. E eu tive cuidado de chamar a Célia Corsino, que fez o estudo museológico para a Unesco, excepcional, e pedi para a Célia, tem como ir lá e verificar se aquilo pode ser classificado como museu? Se pode ser respeitado como museu, e ela fez um parecer muito bacana para o Ministério Público nessa linha, que sim, que poderia ser respeitado como museu, seria classificado como museu de gabinete, e que deveria, logicamente, passar por algumas reformas para preservação e tal. E com a inserção do projeto Lund,
agora no final do governo Aécio Neves, a nossa preocupação toda foi como inserir o Museu da Lapinha para ele não ser demolido, porque ele hoje não será mais, não sei nem se já desapropriaram ou não, mas não é mais propriedade da família, porque ele está dentro do Parque do Sumidouro, dentro do Parque do Sumidouro. Mas me parece que ser propriedade do Estado ou não ser propriedade do Estado não guarda nenhuma correlação intrínseca com a manutenção do prédio. O prédio, e nós chegamos a um consenso já, pelo menos na mesa do Ministério Público, terça-feira estamos lá para tentar assinar o termo de ajustamento de conduta, para se manter o prédio não como um retrato da perfeição, mas um retrato do que foi a arqueologia, do que foi a cultura brasileira, numa época que não se tinha controle. Porque em 1970 e pouco não se tinha esse controle. Hoje começa muito... o licenciamento ambiental vem de 80 e pouco para cá. Então, já entrando no assunto também continuando no assunto da Natasha, tanto que é de 80 e pouco para cá... 2 minutinhos só, tá? 7? Nossa, você viu, eu nem falei na minha transferência. Para os senhores terem uma noção, o aeroporto de Confins foi licenciado ano retrasado. O aeroporto de Confins não tem compensatório ambiental. Não tem até hoje. Descumpre frontalmente a lei do SNUC. Na última segunda-feira, a Unidade Regional do Copan do Rio das Velhas fixou a condicionante para ter o licenciamento ambiental, a pedido do Ministério Público, entramos com a ação civil pública, fizemos o dever de casa só, não fizemos nada demais. Fizemos o quê? Acharam urna na cabeceira da pista 34. Eu estou lá com o procedimento da urna na cabeceira da pista 34. Mas não tivemos compensatório ambiental. E aí, já puxando o gancho que a Natasha citou aqui, dos investimentos do governo do Estado, então, e eu voltando àquela questão do licenciamento, o licenciamento ambiental é impossível não se trabalhar em conjunto. Para os senhores terem uma noção, nós estamos dentro ali de 2 áreas. Uma é o Parque do Sumidouro, e o Parque do Sumidouro é, assim, vamos dizer, englobado pela APA Caixa Lagoa Santa. Pelo artigo 36 da Lei dos SNUC, as 2 unidades têm que ser, receber compensatórias ambientais. Nunca a APA Caixa Lagoa Santa recebeu compensatório ambiental. Nunca. Em nenhum momento. Ela deu anuência em todos os empreendimentos, que são exatamente 198 dentro da unidade de conservação, mas ela nunca recebeu nenhuma compensatória ambiental. É impossível se lidar com isso. O que é isso? É o IBAMA que dá anuência e não acompanha? É o sistema de licenciamento que diz que vai dar compensatório e não dá, porque não há uma interlocução entre os órgãos. E, às vezes, o Ministério Público faz esse papel antipático de tentar fazer a interlocução entre os órgãos e fazer funcionar o que foi uma opção do legislador, não uma opção do Ministério Público. E, por fim, o Memorial Congonhas, que eu estou batendo palma para o IPHAN no acompanhamento disso, tem um trato muito bom com o atual superintendente, que é o Leonardo, e ainda tem uma preocupação emergencial muito grande com essa questão do Memorial Congonhas, porque eu vi o estudo do CETEC, a época que foi feito, salvo engano, em 2005, foi feita aquela primeira limpeza, e eles falam que de ano em ano teria que ser feita a verificação e, eventualmente, a limpeza. E até o Toninho esteve lá recentemente, o do IPHAN, e falou: doutora Zane, já tem líquido na pedra, então tem que ter uma medida emergencial. E hoje a UFMG, através do professor Luiz Souza, já está trabalhando esse mais 2 outros pontos, né, Luiz, relativo também à mesma base escultória, para trabalhar junto com o Ministério Público na noção de quê? De que sustentabilidade implica em desenvolvimento, aliás, implica em sustentabilidade, implica em licenciamento ambiental, implica no empreendedor internalizar as externalidades negativas. Por que em Congonhas? Porque os profetas estão cheios de óxido de ferro. O óxido de ferro não brota da natureza. O laudo do CETEC é muito claro. O óxido de ferro vem da mineração. Por que não está no licenciamento uma compensatória para patrimônio cultural? Eu não verifico na prática isso no licenciamento. As compensatórias são sempre, quando são para as unidades de conservação ou para a questão de meio ambiente naturalístico, mas não para meio ambiente, para patrimônio cultural. Por fim, já estou encerrando, viu, Otávio? Não vou nem passar aqui. Uma coisa que eu achava que não vai dar para falar. Posso fazer só uma observação? Porque isso aqui é importante, a gente vai vendo as coisas e vai lembrando. Tem um princípio interessantíssimo direito que a gente não usa, que é o princípio da responsabilidade cultural pós-licenciamento. O Alexandre falou aqui da arqueologia, pensou a arqueologia subaquática, eu já ia esquecer isso, tem que falar isso, né? Que é quando deu a usina hidrelétrica. Esse princípio está aqui.
Antes de qualquer intervenção, exceto em casos de urgência para proteger o patrimônio cultural subaquático, deve ser garantida uma base de financiamento adequada suficiente para completar todas as fases. Projeto, preservação da documentação e preservação do material. O que o empreendedor faz hoje na OHE? Tira tudo, joga lá no Centro-Anet e fica. Não é o Centro-Anet que tem que tomar conta, não. O empreendedor que tem que tomar conta. Isso aqui é responsabilidade cultural por licenciamento. Você sabe onde é que está isso? Convenção da Unesco sobre proteção do patrimônio cultural subaquático. É a regra 17. Entendeu? A gente pode... Não foi... Não, mas é usado no direito como um princípio. Você está entendendo? É usado no direito como um princípio. Então, pode até utilizar o Ministério Público, pode utilizar o jurídico de vocês para exigir isso. Porque vocês têm um poder de polícia para isso. Entendeu? Bom, finalizando, eu gostaria de mostrar uma frase aqui que eu tenho na Carta Ambiental da França. O futuro e a própria existência da humanidade são indissociáveis de seu meio natural e, por isso, o meio ambiente é considerado um patrimônio comum dos seres humanos. Hoje isso é mais atual ainda, né, com a ideia da globalização, né, com o que se faz, o que se fez na Europa, a gente está sofrendo hoje aqui, o nosso desmatamento aqui supostamente atinge lá. E vou pedir vênias aqui, porque eu tento ser uma pessoa bem-humorada, né, ainda que, de vez em quando, as agruras que chegam para a gente lá no Ministério Público façam a gente cair um pouco, mas eu acho esse comercial, toda vez que eu vejo essa campanha, eu acho genial, que é essa frase daquele comercial, não vou falar o nome do banco. Os melhores negócios do mundo são os melhores negócios pro mundo. Isso aí é uma definição singela do que a gente precisa aqui, que é sustentabilidade, desenvolvimento com responsabilidade. Obrigada.